Fala galera, sejam mais uma vez bem-vindos aqui no canal Bioimagem. Hoje nós vamos começar uma série de vídeos sobre citologia, isto é, o estudo da célula. E eu preparei aqui um esquema de uma célula animal para a gente começar a falar desse tema. Gostou da ideia? Então permanece aí até o final desse vídeo e não esquece de deixar o seu like enquanto roda a vinheta. Então vamos começar a falar de célula, né? Vamos para esse nosso esquema aqui e vamos logo identificando as partes fundamentais da célula. Lembra você lá, de fora para dentro, membrana plasmática, né? Essa película que envolve todo o conteúdo interno da célula, né? Faz uma espécie de limite entre a célula e as demais regiões. Aí você tem, entrando na célula, essa região que fica aqui, ó, né, que nós chamamos de citoplasma, e aí você tem diversas organelas, aí por isso que fica bonito aqui esse desenho todo cheio, todo preenchido aí de organelas celulares. Então essa região, a região do citoplasma. Então a membrana, citoplasma, região apresentada até aqui. E aqui, né, no centro, olha a tecnologia. Essa imagem que está aqui, ela está sendo colocada assim, uma visão de como ele é externamente, né? Aqui o núcleo da célula, e aqui como se nós pudéssemos ver por dentro do núcleo, né? Ou seja, olha aí um corte do núcleo, muita tecnologia do nosso desenho aí. Então nós temos aqui dentro o material genético, DNA, e uma estrutura chamada de nucleolo. Então nós temos aqui membrana, citoplasma e o núcleo da célula. Lembrando que as células que têm essa organização de núcleo, com uma membrana separando o conteúdo do núcleo do conteúdo do citoplasma, são as células chamadas de eucariontes. Portanto, a célula animal, né, vou colocar aqui, esse modelo de célula que nós estamos falando nesse vídeo, a célula animal, ela é uma célula eucarionte, né? Então não podemos esquecer desse detalhe aí. Célula eucarionte. Então nós já fomos apresentadas as três partes fundamentais da célula: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Agora nós vamos começar a detalhar um pouquinho cada uma delas e para começar vamos falar da membrana plasmática. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer uma marcação aqui, ó. Olha a tecnologia aí, bem aqui assim. Vou marcar essa região e vou colocar ela, né, ampliado, né, como se nós pudéssemos ver a sua estrutura. Então aqui está, eu vou fazer aqui o esquema da membrana plasmática, ó, ampliado. Olha o desenho como vai ficando bonitinho aí na estrutura, né? Aqui de uma membrana, só para dar os efeitos especiais e nós podermos falar desse tema, né? Aqui colocar mais uma proteína, ó, vai aprendendo aí como é que faz o contorno desse desenho maravilhoso aí na biologia. Várias estruturas aí nos permitem fazer desenhos incríveis. Eu gosto de desenhos, quem já foi meu aluno aí sabe disso, sabe que eu gosto de fazer meus desenhinhos aí. Vamos terminar aqui nossa membrana, fazendo aqui a cauda dos lipídios, né? Então nós temos aqui essas substâncias que eu estou fazendo aqui o seu detalhe, são os fosfolipídios. Então vamos lá colocando aqui, né? Eu tenho uma dupla camada, ó, de lipídios, então eu vou colocar dupla camada lipídica.
né? Fazendo referência à substância que forma essa dupla camada. Então, nós temos aí uma dupla camada de lipídios. Os principais lipídios encontrados na membrana são os fosfolipídios. Mas nós também podemos encontrar, como se trata de uma célula animal, a célula animal nós também vamos encontrar o colesterol, né? Também fazendo parte aí da camada lipídica da membrana. Então essa é uma exceção aí para as células animais. Aqui em vermelho, né, nós temos proteínas. Então nós vamos ter aí proteínas. Então, nas células, em geral, essa é a constituição básica. A maioria das membranas, né, elas são formadas de lipídios e proteínas. Portanto, a composição é lipoproteica, né? Quando nós vamos encontrar aí nos livros de biologia, nas questões, a maioria delas falam de uma composição geral chamada lipoproteica. Porém, quando a gente fala de célula animal, ela tem uma estruturação diferente, porque ela contém uma substância a mais, ela contém carboidratos assim ligados, alguns oligosacarídeos ligados a lipídios e proteínas da membrana, né? Então existe um revestimento externo, né? Então aqui de glicídios. Esses glicídios formam o que nós chamamos de glicocálice. Então é os glicídios. Os glicídios formam um revestimento externo chamado glicocálice. Agora nós vamos falar um pouquinho o seguinte, né? Sobre a primeira coisa que nós vamos falar, exatamente sobre essa estrutura. Vou colocar aqui, estrutura e o modelo da membrana. Então nós já falamos uma coisa, né? Nós falamos sobre a estrutura, que a membrana é uma película muito fina, né? Ela tem aí espessura de 7 a 8 nanômetros, né? Então seria necessário 8.000 camadas dessa aqui para equivaler a membrana da célula a uma folha de papel, desse papel A4 que a gente usa nas impressoras aí. Então, para você ter uma ideia de como é fina a película que envolve a célula. Então nós já falamos a estrutura da membrana, ela se assemelha a um encaixe de várias substâncias ali, principalmente lipídios e proteínas, formando essa estrutura, uma estrutura dinâmica, viva. E aí você tem uma questão interessante aí. O modelo da membrana atual, aceito, é o modelo, né, chamado assim, ó, modelo de mosaico, né? Mosaico fluido. Então você tem aqui, esse modelo foi proposto por dois pesquisadores, né? Singer e Nicholson. Então esses dois pesquisadores propuseram um modelo chamado mosaico fluido. Melhoraram alguns modelos que já haviam sido propostos, como o último, né, antes do deles, de Davis e Danieli, e eles melhoraram esses modelos na compreensão de como essas substâncias se encaixavam para formar essa estrutura da membrana, com uma dupla camada de lipídios e as proteínas inseridas na estrutura. No modelo anterior, é como se as proteínas fossem anexas assim à dupla camada de lipídios. E aí depois, o modelo, quando é lançado, fica ali para ser questionado, estudado e melhorado. E foi o que aconteceu com a membrana plasmática. O modelo de Singer e Nicholson melhorou a compreensão sobre como de fato era a membrana das células. Agora que a gente já falou um pouquinho sobre a estrutura, o modelo da membrana, vamos falar um pouco sobre as suas propriedades e funções. Então, como eu estava falando, a membrana apresenta uma propriedade chamada
fluidez. Essa propriedade diz o seguinte, que as substâncias principais, lembra? Proteínas e lipídios que formam a membrana plasmática, aqui ó, sua estrutura, elas não estão rigidamente fixas. Quer dizer que elas podem se deslocarem na estrutura sem desfazer. Assim ó, como eu estou falando bem aqui, né, para a gente entender. Essa proteína, ela pode, vou fazer aqui um esqueminha com meus marcadores, né? Então você tem aqui, imagine que esse marcador vermelho seja a proteína dentro da camada de lipídios. Então essa proteína ela pode mudar de posição assim, ó. Ela pode ir se deslocando no meio da dupla camada de lipídios. Então é essa propriedade que nós devemos ficar atentos, porque já inclusive caiu recentemente na prova do Enem. Fluidez. Existe um experimento, inclusive, que é mais ou menos assim. Bora ver se a gente entende aí só no desenho, só no esquema básico. Assim, ó. Eu tenho uma célula no experimento, né? Aqui, uma célula humana e uma célula de um camundongo. Aí ele diferencia essas células pelas glicoproteínas presentes na estrutura da membrana. Então eu vou colocar aqui na célula humana glicoproteínas pretas, assim, ó, esses pontinhos aqui, ó, assim, na membrana, tá? Só para dar os efeitos especiais. E aqui na célula do camundongo eu vou fazer essas mesmas glicoproteínas, só que em vermelho. Aí ele fez uma questão assim, ó, olha aí. Aí ele fala sobre a fusão dessas células, né? Dessas membranas. Então acontece uma fusão dessas células no experimento e aí ele mostra mais ou menos assim. Eu vou fazer aqui a célula, né? Ó, ocorrendo a fusão para dar os efeitos especiais aí no experimento, tudo em tempo real aqui, ó. E aí você tem aqui as células, né? Inicialmente no momento da fusão, como estão as membranas. Logo no início da fusão, né? Acabou de se fundir as duas células e ele mostra aqui o resultado, né? Olha como seria o resultado. Depois de um tempo, né? É isso que vai acontecer. Vou fazer aqui a seta aqui do lado que não deu aqui. Ó, depois de um tempo ele vai mostrar no experimento o seguinte resultado, ó. Célula assim. Vê se você aí acompanha a linha de raciocínio desse pesquisador lá, ó. Olha o que aconteceu no experimento aí. Depois de um tempo, ó, você vai vendo as proteínas dessa forma. Ficou claro? Deixa eu repetir aí o raciocínio, né, desse experimento. Então eu tenho uma célula humana, aqui está a membrana da célula humana, com as suas glicoproteínas, aí eu fiz o esquema aqui em preto, e aqui as glicoproteínas da célula do camundongo. Quando ele faz a fusão dessas células, né, ele vai mostrar aqui a célula já fundida, né, ainda com essas proteínas, né, como vieram da célula do camundongo e humana. E aqui no final ele mostra já elas misturadas. O que aconteceu? Qual a propriedade que está sendo abordada nesse caso? Você não esquece do que eu falei. A fluidez. A membrana ela é fluida, ou seja, as substâncias podem se mover dentro da estrutura. Polaridade, né? Então eu vou te falar mais uma propriedade da membrana. A polaridade da membrana significa que a membrana apresenta cargas elétricas. Isso mesmo, polos, né? Então você vai ter aqui, ó, bem aqui eu vou fazer o esquema, ó. Você tem uma carga positiva fora, né? Ou seja, a membrana ela é positiva no meio extracelular e negativa no meio intracelular. Então eu vou aqui, né? Ó, reforçar aqui para você entender. Dentro da célula ela é negativa, fora da célula ela é
positiva. Então depois a gente vai entender melhor como a célula mantém essa polaridade. A membrana permite a passagem de substâncias, então ela é permeável, né? Ela é permeabilidade. Só que no caso da membrana, a sua permeabilidade é seletiva, então você vai ter assim, ó, permeabilidade seletiva. A membrana, na verdade, é semipermeável. Ela controla a entrada e saída de substâncias. Ela controla a entrada e saída de substâncias, é isso que significa. A membrana é semipermeável. Para finalizar esse tópico, nós vamos falar da principal função da membrana plasmática. Além da primeira função que eu já citei no início da aula, de que a membrana é uma película finíssima que faz o limite do conteúdo interno da célula com o meio ou outras células. Além de fazer esse limite, a membrana também orienta o transporte de substâncias entre o meio intracelular, então eu me refiro ao meio intracelular, eu estou me referindo aos meio dentro da célula, intracelular, e aqui, né, o meio extracelular. Então nós temos aí a membrana orientando o transporte entre esses dois ambientes. Então eu vou colocar bem aqui para que você, né, possa copiar, não esquecer aí dessa função. Orienta o transporte de substâncias. Aí você lembra, entre os meios, o meu espaço acabou aqui, ó, entre os meios intra e extracelular. E aí, entendeu? Se não, volta esse vídeo de novo até ficar bem esclarecido. Galera, é o seguinte, para nós entendermos melhor as funções e as propriedades da membrana, nós devemos conhecer um pouco melhor as substâncias que a compõem. Por exemplo, eu falei sobre as proteínas da membrana. Então agora nós vamos detalhar os tipos de proteínas que nós podemos encontrar na membrana plasmática. Por exemplo, olha, vou colocar aqui assim, proteínas, aí eu vou colocar o tipo de proteína. A primeira coisa que nós devemos compreender é que na membrana são encontradas proteínas de 3 tipos assim de localização, né? Quanto à sua localização, vou dar um exemplo aqui, ó. Nós vamos ter proteínas integrais. Proteínas integrais são essas que atravessam a estrutura da membrana, que tem contato com o meio intracelular e o meio extracelular ao mesmo tempo. Então, ela atravessa integralmente a estrutura da membrana, da dupla camada lipídica. Nós temos também proteínas que estão inseridas dentro da dupla camada, que são as proteínas imersas. E aqui nós temos proteínas que estão somente aderidas à estrutura, que são as proteínas periféricas. Então nós temos aí essas proteínas quanto à sua localização. Agora nós vamos entender um pouco melhor as proteínas integrais, os tipos de proteínas integrais. Proteínas integrais, elas podem ser e executar diversos tipos e funções. Por exemplo, eu vou colocar aqui uma função, transporte. Então aí eu vou ter proteínas que fazem o transporte de substâncias, como eu falei, entre o meio intracelular e o meio extracelular. Essas proteínas também são chamadas de proteínas canais. Vou dar um exemplo, existem proteínas que são canais para substâncias hidrofílicas. Um exemplo são proteínas chamadas de aquaporinas, né? As aquaporinas, ó, elas formam um canal para a entrada de água, com que vai proporcionar à entrada de água uma maior velocidade do que se a água for passar diretamente aqui
pela dupla camada de lipídios. Como os lipídios são substâncias que têm partes apolares, elas vão dificultar e vão tornar mais lento essa passagem de água. As aquaporinas vão dar uma maior velocidade a esse transporte. Além das aquaporinas, você vai encontrar também as proteínas carreadoras. Então nós temos aí proteínas carreadoras que vão formar canais para a entrada de substâncias na célula. Então, proteínas de transporte. Eu citei 2 exemplos aí, nós temos mais. Outra função é a atividade, proteínas integrais que têm atividade enzimática, que possuem a propriedade de acelerar reações, de participar de reações. Vou dar um exemplo aqui básico. Eu tenho aqui então uma linha que vai simbolizar a membrana e eu tenho aqui a presença, no meu esquema aqui, vou fazer aqui com outra cor para dar um efeito especial mais visível. Então vamos dizer aqui que eu tenho 2 proteínas. Deixa eu pintá-las aqui para dar um realce aqui assim. Aí eu vou fazer aqui o sítio ativo da enzima, o local de encaixe dessa enzima. Lembrando você da aula de proteína, de enzimas, que enzimas são proteínas especiais com a propriedade de catalisar reações orgânicas. Então vou dar um exemplo aqui assim, Eu tenho uma substância, então ela vai chegar aqui nessa proteína da membrana, vai se encaixar aqui, e aqui vai acontecer a reação. Quando ela sair daqui, sai um produto. Então essa substância ela vai encaixar aqui na enzima, vai começar uma reação, vai sair daqui um produto inicial e ele vai já se encaixar a outra enzima da membrana e a partir daí ser liberado uma substância nova. Então aí nós temos só para exemplificar, como que elas participam de reações em sequência. Então as proteínas da membrana podem executar atividade enzimática de reações em sequência na célula. Então, nós já temos aqui dois tipos de proteínas, 2 tipos de funções de proteínas integrais. Vamos para um terceiro tipo bem conhecido, bem importante aí, que é o caso do reconhecimento celular. Então vamos lá entender como é que funciona isso. É muito importante e muito específico. O reconhecimento celular se dá a partir de proteínas que estão ligadas a glicídios, formando o que nós chamamos de glicoproteínas. Glicoproteínas. Essas glicoproteínas, elas são responsáveis pelo reconhecimento célula a célula. Inclusive, elas estão relacionadas à questão de como as nossas células são conhecidas, entre si, as células do mesmo órgão, como que as células de defesa reconhecem as células dos nossos órgãos como sendo próprias do nosso corpo e também a rejeição de transplante. Um exemplo importantíssimo de reconhecimento celular a partir do glicocálise são os tipos sanguíneos do sistema ABO, que são dados por glicoproteínas presentes na membrana da hemácia. E para finalizar, nós já temos aí transporte, atividade enzimática, reconhecimento. Eu vou falar de mais um tópico desses, que é ligação. As proteínas integrais da membrana, elas podem fazer a ligação célula a célula. Como se dá isso, Ricardo? Você me perguntaria, Ligação célula a célula. É assim que as nossas células se reconhecem, e células do mesmo órgão, células do fígado, células do rim, elas estão ligadas formando aquele tecido naquele órgão que eu estou citando.
Então, essa ligação se dá a partir do reconhecimento. As proteínas integrais, algumas elas servem para como se fossem fazer uma amarração entre células, para que essas células fiquem ligadas no mesmo tecido, no mesmo órgão. Ligação célula a célula. Outra forma de ligação é a ligação da célula, vou colocar aqui, células às fibras do citoesqueleto e também as fibras da matriz extracelular. Então nós temos aí dois tipos de ligação, né? A ligação célula a célula, para as células ficarem no mesmo tecido, e a ligação também a fibras. Então uma dessas glicoproteínas se ligam a fibras que estão na matriz extracelular, ou mesmo essa no meio intracelular, algumas dessas proteínas integrais ficam ligadas aí a fibras do citoesqueleto, e é assim que a célula pode mudar de forma em algum momento, inclusive em alguns tipos de transporte através da membrana, que vai ser o tema da nossa próxima aula. E aí, galera, gostou dessa aula? Deu para reviver, para relembrar um pouco de citologia? Desses esquemas, desses desenhos aí te fizeram lembrar sobre esse tema? Então, se você gostou dessa aula, não esquece de deixar o seu like. E se você gostou e não é inscrito no canal, eu te convido, se inscreve no canal, ajuda ele a crescer cada dia, divulgando, compartilhando seus vídeos, e não esqueça de comentar aí se você tiver alguma dúvida. Galera, fique com Deus e até a próxima.